Meus irmãos, antes de começar ou voltar para o texto necessariamente dito, eu vou contar uma história para os irmãos. Tinha um personagem, um homem muito crente, um homem trabalhador, fiel na sua igreja, talvez um presbítero, diácono aí, um homem assim, de muito tempo de igreja, conhecedor da palavra. E esse irmão, ele era também um empresário. Ele abençoava missões com o dinheiro da empresa dele. Ele tinha muitos funcionários. Ele tinha muito trabalho. Logo de manhã, ele já tinha que ficar respondendo e-mails, ver produtos se chegaram, produtos se não chegaram. Ele tinha que ficar correndo atrás disso. Esse personagem, ele também tinha uma família. Então ele tinha filhos, ele tinha esposa. Ele tinha uma vida comum, como qualquer um de nós pode ter. Só que o problema desse homem é que ele acordava cedo, preparava o café da manhã das crianças, levava as crianças para a escola, ia para o trabalho, começava a trabalhar. No final da tarde ele voltava para casa, tinha um tempo com a sua esposa, com a sua família, já cansado, voltava a trabalhar mais um pouco. E ele, com o passar do tempo, ficava angustiado. O que está acontecendo? Eu trabalho tanto, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha empresa, tantos funcionários que a gente tem, e ele não entendia o que estava passando. Só que, em certo momento, numa exposição de palavra, o pastor também pregou esse texto, Marcos 1:35 a 39. E aí esse personagem da nossa história percebeu algo grandioso, algo fantástico. Não é possível uma coisa dessa. Olha só, tudo o que Jesus fazia, ele estava cheio de coisas para fazer. Doente é o que não faltava, endemoniado tinha em toda esquina, tinha muita coisa. Momento que Jesus ia se retirar para dormir, tinha um enfermo lá na casa de Pedro, a sogra dele, para Jesus poder curar. Todo momento de Jesus tinha alguma coisa para fazer, mas mesmo assim, Jesus se dedicava à oração. Ele separava um tempo no seu dia, na sua noite, na sua madrugada, para se dedicar à oração, para falar com seu Pai. A oração é extremamente importante na vida de Jesus. Jesus orava muito. Se você, como eu comentei com os irmãos, o Evangelho de Marcos, ele já começa com ação. Fala um pouquinho de João Batista e depois já começa. Batismo de Jesus, tentação de Jesus, Jesus voltando para Galiléia, já começa a pregar, já começa a chamar os seus discípulos, já tinha gente atrás dele, a multidão vai se aglomerando, Jesus vai curando, vai fazendo. Mas mesmo assim, Jesus nunca deixava a oração de lado. E esse personagem entendeu isso. Então ele disse: como assim? Ele, santo, Filho de Deus, o homem perfeito, o Deus encarnado, ora, se comunica com o Pai, e eu digo que eu não tenho tempo porque tenho tantas atividades durante o dia. Como que eu não tenho tempo para me comunicar com meu Pai, para orar? Ele tomou algumas decisões na sua vida. Esse homem se sacrificou, passou a acordar mais cedo, fazer suas meditações pela manhã antes das crianças acordarem. Depois do almoço, conseguia um tempo ali no seu escritório mesmo de meditação, de oração. Passava o dia orando, buscando a presença do Senhor. À noite fazia isso em casa também, no culto doméstico. E com o passar dos dias, ele foi vendo diferença na sua vida, diferença nas suas ações.
não porque ele preparou um café da manhã diferente para os seus filhos, não porque ele tratou melhor os seus funcionários, ou deu um aumento para eles, ou fez uma grande venda. Não, mas porque tudo aquilo passou a ter sentido, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele passou a se comunicar diariamente, em um momento do seu dia específico, para conversar com seu pai. Foi criando assim um relacionamento, e um relacionamento com Deus, seu relacionamento com a família passou a valer a pena, passou a significar algo. O seu relacionamento com seus funcionários passou a significar algo. O seu dia, o seu trabalho, seus esforços passaram a fazer sentido. A oração é algo que nos permite conversar com Deus, é uma bênção. Você que ora, você que passa dias orando, que gosta de jejuar, você é testemunho disso. Você sabe como isso transforma a vida do homem, a vida de uma família. Mas é exatamente assim que o texto nos leva ao primeiro movimento. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos do texto é esse: qual a importância da oração? A oração é importante para a vida do cristão? Como crentes nós sabemos que sim, mas qual a sua importância? Por que o crente deve orar? Por que nós oramos antes de ler a Bíblia? Na terça-feira, no pequeno grupo que temos em casa, essa questão foi levantada. Devo eu orar antes de ler a Bíblia? Qual a importância da oração? Ler a Bíblia sem orar e orando é algo diferente? Tem diferença? Vejamos no texto qual a importância da oração. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ninguém orava como Jesus. Jesus era um exímio orador. Como eu falei, ele tinha a sua agenda lotada, ele tinha muitas atividades, mas a todo momento ele estava fazendo o quê? Orando. Jesus orou antes de chamar os seus discípulos. Antes de começar seu ministério, Jesus fez o quê? Ele ficou no deserto, jejuando, orando, pedindo orientação do Senhor. Antes de chamar os seus discípulos, você pode acompanhar nos evangelhos, Jesus orou, aí Jesus desce e passa a chamar os seus discípulos. Ao ensinar a multidão, os seus discípulos a orar, Jesus orava agradecendo a Deus pelo alimento antes de multiplicá-lo. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Jesus orou em momentos de dificuldade, de angústia, no Getsêmani, se mostrando ali só, com todo o peso do pecado em suas costas, sofrendo já de dor, suando, orando, falando com Deus, se relacionando com seu Pai. Na cruz, após ser humilhado, após ser crucificado e estar sofrendo de dor naquela cruz maldita, o que Jesus fez? Senhor, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava pedindo perdão para outras pessoas, no seu momento de maior dor, no seu momento de maior sofrimento, orava. Ninguém orava como Jesus, ninguém ora como Jesus. Mas é interessante notar que, como um mestre tão comprometido com a oração pode ter discípulos ou servos descomprometidos com a oração? Como pode ser que o nosso Senhor ora,
a todo momento, em momentos de alegria, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, está ele lá orando. No momento de convocação, de início de ministério, quando ele está com todas as energias, ele ora. Quando está no momento de dor, ele ora. Mas os seus discípulos, os que se dizem cristãos, não fazem o mesmo. Como pode ser um crente sem oração? Um crente sem oração, ele é vazio. Um crente que não se comunica com seu Deus, não consegue criar um relacionamento com Deus. Um crente que não ora, não se relaciona com seu Pai. Pois quando o crente ora, o crente se conecta com Deus. O crente procura a vontade de Deus. Nós recebemos da parte dele orientação para agir. Nós experimentamos o seu perdão, experimentamos a sua graça, a sua misericórdia. A oração nos leva ao arrependimento. Expressamos nossas dores, nossas aflições, a gratidão pelas bênçãos recebidas. Tudo isso, o eleito, como ouvimos semana passada do pastor Tom, a oração não é para todos. A oração é para aquele que conhece. E quem conhece tem o privilégio de expressar tudo isso, seja alegria, seja tristeza, seja angústia, seja vitória. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus, falar, conhecer. Se eu quero conhecer a minha esposa mais e mais, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que conversar com ela. Eu tenho que saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Se eu quero conhecer uns irmãos, eu preciso visitar os irmãos, eu preciso conhecer os irmãos, conversar com eles. E como crente deseja conhecer mais ao seu Deus, que deseja se relacionar com o seu Deus, sem orar, sem buscar relacionamento? Nós precisamos seguir os passos do nosso Mestre e orar. Assim como Jesus orou, nos ensina também a orar. Mateus 6, você vê um exemplo de oração posto por Jesus. Mas como a gente vai saber onde fica a oração do Pai Nosso, se a gente nem conhece a palavra de Deus, se a gente não separa um momento de conversa com o nosso Deus diariamente? A oração, ela produz relacionamento, ela produz também intimidade com o Pai, e não com homens. E Jesus, ele fazia exatamente isso, ele buscava intimidade com seu Pai. Ele era um homem muito bem visto nesse momento ali. Por quê? Porque ele realizava milagres. Então você pode ver no texto, procuravam-no diligentemente. Jesus estava lá orando, alta madrugada, e eles o procuravam diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, disseram: todos te buscam. Mestre, Rabi, Senhor, te encontramos. Onde que você estava? A gente estava te procurando. Todos aqui estavam te procurando. Olha só essa multidão, que ontem você ficou aqui curando, sarando, expulsando demônios. Está todo mundo te procurando, todo mundo quer você. Venha para cá, apresente-se na multidão. Mas Jesus não estava procurando isso. Jesus estava procurando se apresentar ao Pai. Ele queria ter intimidade com o seu Deus, com o seu Pai. Ele não queria fazer a vontade do povo. Ele estava se desviando de tentações, porque como homem, ele foi tentado. Muitas vezes pensamos que Jesus foi tentado apenas no deserto por Satanás.
mas a todo momento Jesus foi provado. Os fariseus tentaram Jesus, e nesse momento nós vemos um tipo de tentação também. O texto nos mostra, se a gente estudar a raiz das palavras na língua original desse texto, nós podemos ver que é como: Senhor, estão te buscando, mas porque desejam ter você como um benefício para eles. Eles te buscam, te querem, porque eles querem extrair algo de você. Como que fala? Eles querem te usar. Essa é mais ou menos a conotação do texto. Todos te buscam. Mas Jesus, para se escapar dessa tentação, para se conectar com seu Deus, para ter intimidade, ele orava. Porque na oração, ele escapava da tentação. Na oração, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, Jesus orava. E Jesus não fazia isso religiosamente, como esses religiosos da época faziam. Porque o judeu religioso, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava ao nascer do sol, ele orava na parte da tarde, quando se ofereciam sacrifícios, e ele orava antes do pôr do sol, aí perto do pôr do sol, assim, antes do sol se pôr. Eles faziam 3 orações por dia. Mais que 3 orações, eles diziam: não pode, é proibido fazer mais que 3 orações, porque você não pode ficar incomodando o Senhor. Parece engraçado hoje a gente ouvir isso, mas era isso que eles viviam. Religiosidade. Não pode fazer mais que 3, porque ele tem tanta coisa para resolver, e se você ficar o tempo todo orando, você vai incomodá-lo. Mas Jesus passava noites orando. Antes mesmo do sol nascer, Jesus já estava de joelhos em oração. Porque ele buscava refúgio na oração. Ele não deixava se guiar pelas coisas que estavam acontecendo, mas ele buscava relacionamento com o seu Pai. A oração, ela é importante porque ela nos aproxima, faz nos relacionarmos com o nosso Pai, faz que tenhamos intimidade com o nosso Pai. Em segundo lugar, o texto nos mostra outro movimento da importância da oração. A oração ela também é importante porque através da oração nós conseguimos compreender e fazer a vontade do nosso Pai. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Como que Jesus fazia para não se esquecer do seu propósito na terra? Para não se deixar levar pelas ondas de popularidade? Orando. E é através da oração onde ele consegue se manter firme e dizer: vamos a outros lugares. Não vamos ficar aqui em Cafarnaum, onde está acontecendo esse avivamento de tanta gente me buscando. Mas vamos para outros lugares, vamos para cidades pequenas, vamos para cidades grandes. Eu vim aqui com um propósito, o propósito de pregar a boa palavra, pregar o Evangelho. E eu vou fazer isso. Vamos, discípulos. É para isso que eu vim. Jesus foi tentado a ser popular com os homens, a fazer uma média com a cidade. De repente, se ele tivesse conversado aí com os líderes religiosos, com os líderes romanos, ele poderia ser um grande homem reconhecido na política, mas ele optou
por deixar isso de lado, o poder terreno de lado, pois ele estava obedecendo o poder do seu Pai. Ele queria pregar, e a pregação não é recebida por todos, não é aceita por todos, porque ela confronta. Se você vê no capítulo 1 de Marcos mesmo, Jesus, ele pregava o primeiro sermão dele. Ele estava pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Versículo 15. Primeira vez que o evangelista Marcos retrata uma pregação de Jesus: arrependei-vos, vocês estão fazendo coisas erradas, consertem a sua vida, precisamos nos acertar, precisam se acertar, é o que Jesus falava. E que tremendo é isso, porque Jesus, ele operava milagres, ele fazia grandes feitos, ele curava paralíticos, ele restaurava saúde de pessoas enfermas, ele expulsava endemoniados. Isso tudo era muito bom, isso tudo era maravilhoso, mas isso tinha um propósito. Em cada milagre, Jesus queria mostrar verdades espirituais. Em cada milagre, Jesus estava provando a fé de pessoas, estava mostrando que é possível ao que crê. Jesus estava trabalhando a vida daquelas pessoas ao operar milagres. Quando Jesus está de frente com a mulher adúltera, e todos saem após ninguém ser capaz de atirar uma pedra naquela mulher, Jesus fala com essa mulher: onde estão os teus, as pessoas que te julgavam, que te acusavam? Aí ela fala assim: eles foram todos embora. Aí Jesus falou: pois é, eu também não vou te acusar de nada, pode ir. Jesus era capaz de pegar uma pedra e jogar no meio da testa daquela mulher, porque ele não tinha pecado, mas ele mesmo perdoou aquela mulher. Aí ele fala: vai e não peques mais. No capítulo 2, quando a gente vê a cura do paralítico, antes de curar a deficiência física desse paralítico, ele cura a sua deficiência espiritual. Quando ele vê aquele rapaz sendo abaixado pelo teto pelos seus amigos, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Porque esse é o evangelho que vai contra o pecado, que busca a santidade, que prega a santidade. Essa semana, esses dias, esse final de semana, está acontecendo um festival de música lá no Ibirapuera, lá no Interlagos, chamado Lollapalooza, festival de música. Irmãos de igreja foram com cartazes escritos Jesus te ama, fazendo evangelismo lá, outras igrejas trabalhando. Muito interessante ver que um dos cartazes dizia: arrependam-se, voltem-se para Jesus. E aí eu vi pessoas criticando essa ação dos homens, falando: o crente precisa repensar a sua maneira de evangelizar. E realmente a gente sempre precisa ir melhorando nossas maneiras de evangelizar. Mas o que dói nessas pessoas é que elas precisam se arrepender e não querem se arrepender. Elas não querem buscar a vontade de Deus, elas não querem serem limpas, elas não querem deixar ser trabalhadas por Deus. A oração, ela fortalece a fé de pessoas, e a predicação, a oração, a pregação, ela transforma vidas.
quando a gente prega a palavra, quando a gente fala da boa palavra, do Evangelho de Jesus, vidas são transformadas, famílias são reestruturadas. E assim como Jesus cumpriu o seu ministério perfeitamente, hoje a igreja leva essa incumbência. Nós pregamos nessa igreja todo domingo, e com a graça do Senhor Jesus, assim continuaremos, buscando a palavra, domingo após domingo. Mas durante a semana, nós temos 6 dias, para pregar no nosso trabalho, no mercado, falar, viver o Evangelho, viver a vontade de Deus. E nós só encontramos a vontade de Deus ao orarmos, após ter um relacionamento com o nosso Pai, entendemos a sua vontade. Jesus nos ensina a respeito da importância da oração, da comunhão com Deus, e somente assim nós podemos fazer o que Jesus fez. Somente assim nós seremos capazes de fazer as maravilhas que Jesus nos ordenou para que possamos fazer. Para fazermos missões, nós precisamos orar. Para evangelizar, nós precisamos orar. Para tomar uma decisão em nossa casa, nós precisamos orar. Porque assim, e somente assim, nós vamos poder cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Nós iremos priorizar nosso tempo com Deus, e a resposta de Deus virá com certeza. A oração irá fortalecer a nossa fé, cultivará a conexão com Deus, nosso Pai Celestial, e buscaremos todo momento o seu poder, a sua presença, a sua vontade na nossa vida. Amém? Igreja, precisamos orar. Temos o privilégio, fomos separados para nos relacionar com o nosso Deus. E a nossa oração com Deus, ela não vai apenas, não sai apenas da nossa boca, mas ela volta. Deus responde nossas orações. Se Jesus, nosso mestre, teve uma vida de oração, como podemos nós nos atrever a deixar a oração de lado? Quão ousado temos que ser para dizer que não temos tempo para orar? Jesus estava sarando, estava curando, passava fome, andava quilômetros e quilômetros percorrendo cidades, e organizadamente foi passando por todas elas, pregando nas sinagogas, expulsando demônios, primeiro para os judeus, depois para os gentios. Essa mensagem chegou até nós. A oração, nós temos livre acesso a ela, nós temos livre acesso ao nosso Pai, porque Jesus permitiu isso. E graças a Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, na morte de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Na morte de Cristo, nós hoje oramos, mas no futuro próximo, nós poderemos falar cara a cara com o nosso Deus. Nós oraremos olhando para a santidade de Deus. Como será lá no céu? Eu não sei. Eu só sei que eu quero estar lá. Por isso eu oro, para que Deus me capacite. Crie o hábito de oração. Ore, se relacione com Deus. Cumpra a vontade do Pai. Amém? Oremos mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai,